Capítulo 264 O despertar de Odin. Logo após contar sobre o começo da civilização que, consequentemente, gerou Zaltia, Heimdall sequer deu tempo para ele pensar, pois já estava prosseguindo com o relato, dessa vez, focando-se em outra pessoa. Você não faz ideia do que a mera presença do Pai de Todos significa para a gente. Mesmo naquela época, quando deuses interagiam até demais com as espécies, nenhum ser vivo, fora os grandes deuses, jamais viu a face do Pai de Todos, porque tal evento só aconteceria quando fosse estritamente necessário, coisa que jamais tinha acontecido. Apesar da maioria de nós nunca tê-lo visto pessoalmente, todos os deuses sabiam que deviam obediência a ele, e isso é um fato que perdura até hoje. Pense nisso como se fosse um chamado, uma programação, ou uma devoção forçada que não conseguimos evitar, porque desde o nosso nascimento, nós escutamos uma voz em nossas almas, que diz incessantemente: obedeça a Odin. Ele é o seu pai. Ele é o único e supremo líder de vocês. Por causa dessa voz, nenhum deus jamais ousou desafiar uma única ordem dada pelo Pai de Todos. E também o Pai de Todos sempre soube de coisas que nem eu ou o meu antecessor sabíamos. Ele tem uma sabedoria sobre o passado e o futuro que supera o meu domínio. Apesar da sabedoria do Pai de Todos ser, por si só, uma característica muito especial, o que faz ele ser tão singular, mesmo entre os grandes deuses, é o poder que aquela entidade carrega. Odin passa cada minuto da sua vida dentro da sala do trono, porque até um grande deus se sente sufocado pela mera presença dele e mal consegue aguentar alguns minutos na frente dele. Nenhum deus nunca o viu lutar, mas todos sabiam que ninguém era páreo para ele. Quando o Pai de Todos adormeceu, uma presença parecida com um manto de energia que envolvia todo o reino dos deuses ficou muito fraca, quase se apagando. Logo após esse acontecimento, os deuses antigos ficaram assustados, preocupados, alguns até se sentiram abandonados, pois o enfraquecer daquela presença deixou um vazio indescritível dentro de cada um deles. É impossível entrar na sala do trono de Odin por qualquer maneira que não seja a vontade dele. Somente Odin pode abrir os portões da sala do trono e nada entra ou sai de lá sem que ele permita. Nem mesmo o meu dom da onisciência pode alcançar aquela sala. Devido a esse fato, foi a mudança na intensidade daquela presença que indicou a todos que o Pai de Todos tinha, de alguma forma, adormecido, porque apesar de fraca, a presença dele ainda existia. Mesmo durante todo aquele período crítico, os deuses antigos nunca ousaram tentar forçar os portões da sala do trono, porque eles tinham mais medo do que poderia acontecer se eles tentassem quebrar aquela regra do que tinham de aceitar a derrota. Isso é, se eles conseguissem abrir os portões, porque até hoje nós ainda não sabemos se isso é possível. Um líder intocável e quase inacessível que, por outro lado, leva segurança e confiança para cada deus existente. Isso é um pouco do que o Pai de Todos significa para os deuses. Eu espero que agora você possa ter um pouco de compreensão do que os deuses antigos sentiram quando ele despertou. Em um reino dividido, os deuses se remoíam por dentro enquanto culpavam uns aos outros pelo ocorrido. As discórdias que há muito tinham se desviado dos reais motivos de tudo ter acontecido cresciam cada vez mais, e toda aquela raiva era descontada nos povos dos planetas que eles governavam, ou eram proprietários. Entenda como quiser. Ger não era mais líder dos deuses, porque por mais que outros deuses tivessem caído pelas mãos dos Garoto, os grandes deuses nunca aceitariam um derrotado liderando-os. E como não havia nenhum outro grande deus que se destacasse como Ger e o meu antecessor se destacavam, eles ficaram sem um líder por um breve momento. Zeus até que foi uma opção, mas ele recusou, pois ele finalmente entendeu o seu papel na estrutura de tudo e percebeu que os deuses não eram o centro de toda a criação. Tudo tinha sido criado por um motivo, mas ele e os outros deuses impediram que a criação tivesse um futuro livre. A vitória do Garoto sobre os deuses fez Zeus perceber o quão longe uma única criatura pode chegar e como eles estavam prejudicando o crescimento natural de tudo. O Garoto tinha usado aquele poder para matar, mas isso aconteceu por causa das condições em que ele foi forçado a crescer. E se isso tivesse acontecido com alguém sem rancor, ou que estivesse equilibrado na balança entre o bem e o mal? Quantos benefícios um indivíduo assim poderia proporcionar à sua própria raça?
Esses questionamentos foram ditos por Zeus quando ele recusou liderar os deuses no lugar de Geb. Os grandes deuses ficaram loucos e chegaram e amaldiçoaram Zeus com as palavras mais horríveis existentes. Zeus estava tão convicto de que estava certo que ele nunca mais tocou naquele assunto. Os outros grandes deuses só acreditariam nele quando vissem, com os seus próprios olhos, o quão certo ele estava. Tentar convencê-los com palavras só faria mais mal do que bem, para todos. Apesar de inerte, Zeus não queria fazer o que o meu antecessor fez para provar um ponto de vista, pois ele não interferiria em nada e esperava, sinceramente, que estivesse errado. Graças aos sacrifícios exigidos pelos selamentos, Zeus já tinha contabilizado mortes demais e descobrir que tudo aquilo foi um equívoco seria, pessoalmente, uma derrota ainda maior do que perder para o garoto. Os deuses não conseguiam chegar a um entendimento em quase nenhum assunto. Para piorar, o garoto tinha inserido em cada um deles um sentimento que nunca tinham experimentado: o medo. Nos seus mundos e até mesmo dentro do reino dos deuses, eles andavam constantemente desconfiados, sempre olhando por cima dos ombros, numa paranoia incessante. Tudo tinha perdido a graça. A comida estava sem gosto. Os prazeres mundanos não traziam nenhuma excitação. O orgulho dos deuses estava ferido quase mortalmente. Mas, quando as chamas daquela presença que sempre deu confiança e segurança para eles reacendeu, cada deus no universo conseguiu sentir um momento de paz e fechou os olhos e respirou fundo, enquanto todos os pelos dos seus corpos se arrepiavam. Era como se a vida tivesse voltado para um corpo morto, como se eles tivessem renascido e todo aquele vazio dentro deles tinha sido preenchido por algo muito mais intenso do que tudo o que eles já sentiram. O Pai de todos acordou. Nenhum deus teve dúvidas daquilo. Nem meu antecessor, que estava à margem dos deuses, deixou de experimentar aquelas mesmas agradáveis sensações. De modo oposto, o Pai de todos, ao despertar, sentiu a dor de cada deus no universo e, pela primeira vez na história, a voz dele soou nos ouvidos de todos. Meus filhos, o que aconteceu com vocês? Aquela voz calma e compreensiva questionou e, ao mesmo tempo, consolou e demonstrou preocupação com cada um deles. Os deuses queriam responder, mas aquela era uma pergunta retórica e logo após ela Odin falou novamente: Geb, Belenos, Loki e Ra, venham a mim. O Pai de todos citou os nomes de cada um dos grandes deuses derrotados. Não havia nenhuma hostilidade na voz do Pai de todos, mas aqueles quatro não puderam deixar de sentir medo de simplesmente olhar nos olhos de Odin. O que aconteceu com eles foi algo sem precedentes e ninguém era capaz de imaginar qual seria a reação dele. Desobedecer era impossível, então os quatro caminharam até a sala do trono como se não tivessem controle sobre as suas pernas, como se os seus corpos agissem por conta própria. O meu antecessor viu quando os portões da sala do trono se abriram e aqueles deuses entraram, mas, como eu disse anteriormente, nem o meu dom da onisciência é capaz de alcançar aquele local sagrado e, quando os portões se fecharam, tudo ficou escuro. Cada minuto parecia uma eternidade e o meu antecessor tinha certeza que o Pai de todos não iria perdoá-lo pelo que ele fez, então o mero tempo entre um batimento cardíaco e outro parecia ser interminável e a agonia de saber que o seu momento estava próximo não dava nenhuma trégua. Aqueles minutos praticamente inacabáveis só chegaram ao fim quando os portões se abriram e Belenos, Ra e Loki saíram da sala do trono, mas Geb permaneceu lá dentro e a voz do Pai de todos soou novamente: Heimdall, volte para casa, agora. O que o meu antecessor mais temia aconteceu. Ele foi chamado, porém, de novo, não havia nenhuma hostilidade na voz do Pai de todos, somente um tom decidido e resoluto. O meu antecessor permaneceria em fuga por toda a eternidade e jamais se mostraria para um deus novamente. Ele realmente estava disposto a fazê-lo, mas isso foi antes do Pai de todos despertar, porque não se desobedece uma ordem de Odin. Talvez ele tenha confirmado isso naquele momento, ao cair daquela ordem. O meu antecessor sequer hesitou. Ele acatou a ordem e se dirigiu para o reino dos deuses.
Ele já imaginava que esse momento chegaria e, se fosse para ser punido ou até mesmo morto, seria uma honra ter esse destino selado pelo próprio Odin. Todos os deuses escutaram aquela ordem. Então, mesmo que ela tenha partido do próprio pai de todos, eles não conseguiram evitar de torcer os seus narizes e franzir os senhos. O nome ainda tinha se tornado um palavrão para eles. Enquanto saltava através do espaço e atravessava o universo, o meu antecessor escutou quando Odin convocou outra pessoa. Em Decarios, o garoto estava observando a comunidade que ele tinha criado junto dos ex-escravos que libertou, quando uma voz soou em seu ouvido: humano, você sente a minha presença? O que talvez tenha sido o fato mais surpreendente daquele momento aconteceu. O pai de todos falou diretamente com um humano. Como de costume, o garoto, que sequer sabia da existência de alguém como o pai de todos, respondeu num tom sarcástico: você fala desse desconforto? Eu achei que tinha comido alguma coisa estragada. Aquela foi uma resposta que, se tivesse sido ouvida pelos outros deuses, seria uma declaração de guerra ainda mais forte do que a primeira. Contudo, diferente do que qualquer outro deus faria, o pai de todos falou pela segunda vez com um humano. Se você quiser abrir mão dessa hostilidade e quiser conversar, você sabe onde me encontrar. O pai de todos propôs uma conversa, sabendo que o garoto era perfeitamente capaz de localizar a fonte da sua presença. Você tem certeza disso? O garoto odiava os deuses e tudo relacionado a eles, mas bem lá a fundo, apesar de toda aquela aversão, de alguma forma ele não conseguiu odiar o pai de todos. Era só que ele estava acostumado a tratar qualquer deus daquela forma. A voz do pai de todos não soou pela terceira vez. O convite tinha sido feito e cabia ao garoto aceitar ou não. O garoto ficou pensativo por alguns minutos e, talvez, ele tenha ficado curioso sobre o dono daquela presença e o teor daquela suposta conversa, porque ele se virou para um dos seus discípulos e disse: cuide das coisas por algumas horas. Eu tenho que checar algo. O garoto desapareceu logo depois de dizer aquelas palavras e seguiu para o reino dos deuses, a fim de ficar cara a cara com o pai de todos e todos os deuses do universo.